Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo ao JL2 desta quarta-feira, dia 22 de janeiro. Uma decisão da Justiça Federal determina a desocupação de parte do prédio da SEDUC pelos indígenas contrários à nova lei do magistério. A chuva e os ventos fortes causam prejuízos em Ananindeua. Casas foram destelhadas e uma árvore caiu no conjunto Cidade Nova. Um ônibus estacionado próximo a uma creche pega fogo no bairro do Guamá, em Belém. E no esporte, a estreia dentro de casa do Águia de Marabá na Copa Verde. O Azulão vai enfrentar o Independência do Acre. Agora, aqui no JL2. A partir deste domingo, dia 26, o Hospital Anita Gerosa, em Ananindeua, que é referência no atendimento obstétrico, vai parar de atender via SUS. O motivo é a falta de pagamento pela Prefeitura. Cerca de 200 funcionários devem ser demitidos. Os leitos antes ocupados por inúmeras mães agora estão totalmente vazios. O Hospital Anita Gerosa, referência no atendimento materno-infantil em Ananindeua, que custou 50 partos por mês, desde o último dia 17, suspendeu a realização de serviços eletivos, a exemplo de exames e partos com laqueadura. O hospital ele está em decadência. A gente tem as enfermarias fechadas, infelizmente. As gravidinhas que estão procurando o nosso atendimento, elas estão sendo direcionadas, infelizmente, para outras unidades por conta dessa falta de atendimento. Apesar de ser a única maternidade 24 horas conveniada ao Sistema Único de Saúde em Ananindeua, a unidade está com os dias contados para fechar as portas. A partir do próximo domingo, dia 26, o hospital não atenderá mais aos pacientes do SUS. O motivo? O atraso no repasse de verbas públicas pela Prefeitura do município. Os repasses em atraso, que somam uma dívida milionária, afetaram diretamente o custeio dos serviços e o equilíbrio operacional do hospital, que passou a assumir as despesas para manter o atendimento à população. O encerramento do convênio, de acordo com este obstetra que trabalha no hospital, impacta diretamente mais de 90% dos pacientes, não só de Ananindeua, mas também de municípios vizinhos e do interior. O hospital, por ser um hospital que está localizado na BR, ele é um hospital que recebia a população de Ananindeua e região metropolitana. Essa região tem muita dificuldade de acesso na cidade, então esses pacientes não têm para onde ser direcionados. Com a suspensão dos atendimentos de internação, cirurgia e maternidade, o hospital manterá apenas os serviços de consultas e exames destinados a pacientes de convênios e particulares. Cerca de 200 funcionários devem ser demitidos durante essa reestruturação. São centenas de funcionários que vão ser demitidos, né? São centenas de pacientes que vão ser prejudicados por falta desse compromisso do poder público para com o hospital. A gente tem funcionários desesperados, porque a gente tem pais e mães de famílias que são os pilares das suas famílias e que dependem desse hospital para levar o sustento para os seus familiares. O encerramento do atendimento a pacientes do SUS pode significar ainda um colapso na saúde neonatal. O nosso apelo é que as autoridades olhem pelo serviço que é feito na Anita Gerosa e que entendam que isso é importante para a comunidade e que o encerramento das atividades vai impactar não só a vida dessas pessoas, mas a vida das pessoas que dependem de outros serviços importantes, como a Santa Casa, o Abelardo Santos, que vão estar sobrecarregados e que vão trabalhar de uma forma muito mais difícil, porque não tem o apoio desse hospital que prestava, inclusive, retaguarda para serviços maiores. É um município do tamanho de Ananindeua, né, passar por essa situação. Olha, a Sociedade Beneficente São Camilo, que é administradora do Hospital Anita Gerosa, informou que a decisão do encerramento do convênio com a Prefeitura de Ananindeua para os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde vai continuar oferecendo serviços, aí que o hospital vai continuar oferecendo serviços de consultas e exames destinados a pacientes de convênios e também pacientes particulares. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua, com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde e ainda está aqui aguardando um retorno.
Lideranças indígenas que vivem próximo ao barramento da hidrelétrica de Belo Monte, no Xingu, denunciam que o desequilíbrio ambiental estaria afetando a reprodução de peixes na região. Mesmo no período de cheia do rio, o volume de água ainda estaria muito baixo. Os registros foram feitos recentemente por indígenas da etnia Juruna, que vivem na aldeia Muratô, na terra indígena Paxamba, a 15 quilômetros do sítio Pimental, onde foi feito o barramento do Xingu e fica a Casa de Força Complementar da hidrelétrica Belo Monte. É o local que faz o controle da água, que vai para a Volta Grande do Xingu. Essas imagens feitas com celular mostram uma fêmea da espécie curimatá agonizando às margens. O local, que é um igapó, está coberto de ovas de peixes que flutuam, mas a água baixou tanto que a eclosão delas poderá ser afetada. Desde a época que foi fechado, em 2016, foi barrado o rio, de lá para cá nunca mais teve reprodução de peixe, de curimatá nessa região, né? O povo Juruna, que vive no trecho mais seco do rio Xingu, de vazão reduzida, abaixo do barramento da hidrelétrica, faz um monitoramento independente da área. De acordo com as lideranças indígenas, o baixo volume de água, que passa pela área conhecida como Volta Grande do Xingu, estaria afetando diretamente a reprodução dos peixes. 3 anos atrás a gente trouxe aqui o Ibama, nessa mesma piracema, mostramos as ovas, tudo no seco, e ficou deles nos dar uma resposta, como que ia ficar a situação. Ia chamar a ANA para conversar, Agência Nacional de Água, para soltar mais água na região, para ter a reprodução de peixe, e até agora nada. A Norte Energia, que é a concessionária da hidrelétrica de Belo Monte, informou que os resultados de monitoramentos do projeto básico ambiental da usina, conduzidos pela Universidade Federal do Pará, demonstraram que a maioria das espécies manteve a proporção de peixes maduros ao longo de 12 anos de estudo. O Ibama não respondeu aos nossos questionamentos sobre a situação denunciada. Uma operação da Polícia Federal investiga uma quadrilha que movimentou cerca de 18 milhões de reais com a extração ilegal de ouro. A ação teve alvos no Pará e em mais 2 estados. Os mandados expedidos pela Justiça Federal foram cumpridos nas primeiras horas desta quarta-feira. Os alvos são investigados por captação, transporte e comercialização de ouro na Amazônia Legal. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão nos estados do Pará, Roraima e Rondônia. A Polícia Federal apreendeu dinheiro, joias e uma arma. Segundo as investigações, o ouro extraído da Amazônia era comercializado abaixo de valores de mercado. Cerca de 18 milhões de reais teriam sido movimentados pelo grupo. Durante as investigações, verificou-se que, entre outubro de 2023 a fevereiro de 2024, o grupo criminoso movimentou mais de 34 quilos de ouro, equivalente a 18 milhões de reais. O ouro, por ser um ativo financeiro, ele possui valor e cotação previsto em bolsa de valores, sendo que, sabendo da origem ilegal, a organização criminosa negociava esses valores desse metal precioso abaixo do preço de mercado, criando uma espécie de mercado B, um mercado paralelo. Um homem de 21 anos foi morto a tiros em Altamira, no sudoeste do estado. O crime foi ontem à noite, no bairro Brasília. Segundo testemunhas, Cauã Lima estava em uma motocicleta quando foi abordado pelos criminosos que chegaram atirando e logo depois fugiram. Cauã Lima morreu no local. A polícia encontrou uma arma com ele. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Altamira apura o caso e que está sendo investigado sob sigilo. Um casal que viajava com 2 crianças foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal pelo crime de tráfico de drogas. A família viajava pela BR-422 em Tucuruí, no sudeste do estado, quando o motorista parou bruscamente na rodovia. A equipe foi até eles e fez a abordagem ao casal, que se mostrou nervoso e deu respostas desconexas. Durante a fiscalização detalhada no carro, foram encontrados mais de 23 quilos de substância semelhante à pasta base de cocaína e mais 3 quilos de maconha. A família foi encaminhada para a Polícia Civil de Tucuruí para os procedimentos legais.
E a gente quer saber a sua opinião sobre as notícias do dia. É só pegar o seu celular e apontar para esse QR Code que está agora aí na sua tela, ou então mandar essa mensagem pelo nosso WhatsApp, o 999430001. Você manda a mensagem que logo mais ela pode ser lida aqui no JL2. A seguir, um ônibus é destruído durante um incêndio e assusta moradores do Guamá, em Belém. E um temporal causa alagamentos e destelha casas em Ananindeua. Agora são 7h18. Aqui temos imagens ao vivo da Avenida Visconde Souza Franco, a Doca, em Belém. Volto já. Um ônibus pegou fogo na tarde de hoje no bairro do Guamá, em Belém. O veículo estava estacionado próximo a uma creche. Ninguém ficou ferido. As ferragens expostas mostram a intensidade do fogo que consumiu o ônibus. Tudo começou com uma fumaça, até se transformar em chamas. O fumaceiro pôde ser visto de vários pontos da cidade, da Pedreira a São Brás. William é o dono do ônibus. Fazia transporte de grupos pela região metropolitana de Belém. A última corrida foi ontem. Eu recebi um telefonema que tinha uma fumaça estranha no ônibus. E aí eu vim até o local. Cheguei aqui... Realmente estava muita fumaça e a fumaça foi só aumentando. Depois a gente começou a ver fogo, né? Começou a pegar fogo nas coisas e foi aumentando. Tentamos apagar com o próprio extintor do ônibus, extintor que os amigos aqui também arrumaram, mas não foi suficiente, né? O incêndio foi ao lado de um centro catequético, onde também funciona uma creche para crianças de 6 meses a 3 anos. Esta freira é coordenadora pedagógica do local e conta o esforço para tirar as crianças do meio da fumaça. Quando começou a fumaça, começamos a fechar as janelas. Só que a fumaça aumentou demais. Chamamos o bombeiro, a polícia, e foi quando foi muito tensa que o vento começou a levar a fumaça toda lá para a creche, né? As crianças do berçário começaram a tossir, esfregar os olhinhos. Aí foi que a gente chegou, a polícia também chegou e entrou, né? E pegou as crianças e levamos para cá, para a Praça Frei Daniel. O neto de Margarete estava no 2º dia da creche. Para a família, ficou o susto. Nesse momento a gente pensa no pior, mas graças a Deus não foi, né? Então foi assim, muito assustador mesmo. Quando nós chegamos, ele logo começou a falar, que ele fala, né? Fogo, 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 carro. E a gente veio aqui ver e realmente era, né? Não entrou o fogo, graças a Deus, mas a fumaça intensa, né, com certeza ia prejudicar as crianças, né? Desde que o William comprou o ônibus, ele costuma deixá-lo estacionado aqui em frente à comunidade católica Santa Isabel da Hungria. Ele conta que em alguns momentos já teve a fiação do ônibus cortada, mas nada que se compare ao episódio desta quarta-feira. A perda estimada é de pelo menos R$100 mil. Ele já fica aqui... Eu já deixo aqui, esse ônibus aqui há uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. Nunca aconteceu esse tipo de situação, né? A Polícia Civil informou que o caso não foi registrado até o momento na delegacia que atende essa parte da capital. A chuva, acompanhada do vento forte, trouxe prejuízos hoje à tarde em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. No Icuí, na Alameda São Jorge, ninguém conseguiu sair de casa. Não tem condição, não. Esta parte da Arterial 18, próximo à avenida, ficou completamente alagada. Cada onda, dá até para surfar aqui. No conjunto Cidade Nova, curtos circuitos foram registrados na rede elétrica durante o temporal. Junto com a chuva, que durou cerca de 20 minutos, vieram as rajadas de vento. Nas WS 83 e 84, casas foram destelhadas. Na WS 50, na Cidade Nova 4, uma árvore caiu em cima de um carro. Homens do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local para fazer a retirada dos galhos. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido. No momento a gente está trabalhando para retirar o peso da árvore, para conseguir tirar o carro aqui de baixo, para a gente trabalhar com mais facilidade. Graças a Deus, né, não teve consequências maiores, né? A Prefeitura de Ananindeua informou que aproximadamente 10 casas foram destelhadas no conjunto Cidade Nova 6. As equipes da Secretaria de Segurança Social e Defesa e também a Secretaria de Habitação e Assistência Social do município foram enviadas ao local e estão agora prestando o apoio necessário às famílias afetadas.
A Prefeitura de Belém iniciou a distribuição dos carnês de IPTU 2025. Mais de 280 mil contribuintes devem pagar o imposto, que teve reajuste de 4,12% este ano. Luiz tem em mãos o carnê do IPTU desse ano. Em casa, ele costuma guardar os comprovantes de pagamentos de anos anteriores. A gente guarda esse como um arquivo, né? Morto, mas na realidade vivo sempre, porque a gente tem como provar que a gente está pagando mensalmente a questão do imposto. O IPTU já começou a ser distribuído no início deste mês em Belém. Mais de 100 mil boletos já foram entregues até o dia 14 desse mês, o que representa 78% do total de contribuintes, segundo a Secretaria de Finanças. Nós continuamos com esse trabalho e já remetemos um segundo lote. Caso os contribuintes não recebam esta guia até o final do mês ou um pouquinho mais, eles podem fazer a retirada da segunda via no nosso site da Cefim ou, tendo alguma dificuldade, procurar as nossas centrais de atendimento presencial. Mais de 280 mil contribuintes devem pagar o imposto esse ano e 161 mil são isentos do pagamento na capital. O IPTU é arrecadado pelo município de proprietários de imóveis residenciais e não residenciais. Em 2025, a Prefeitura espera receber mais de 290 milhões de reais com o imposto. A importância do contribuinte efetuar o pagamento dos seus tributos em dia da maneira mais conveniente para ele, seja em cota única ou em parcelamento, conforme o seu cronograma financeiro, é para que o município tenha condições de receber recursos para financiar as suas atividades típicas de um município, como limpeza urbana, como a instalação de equipamentos que venham a beneficiar a própria sociedade. O reajuste no IPTU deste ano foi de 4,12%. O valor foi atualizado com base na inflação acumulada no período de 12 meses. Quem fizer o pagamento em cota única até o dia 10 de fevereiro tem desconto de 10%. Para pagamentos até o dia 10 de março, o desconto é de 7%. Outra opção é pagar o valor parcelado em até 10 vezes. Luiz escolheu parcelar o valor. A gente opta em pagar porque é muito mais fácil, porque só 10% o desconto à vista sai muito caro ainda, né? E aí a gente prefere pagar, por exemplo, em 10 vezes, parcelar isso durante 10 meses. Né, Luiz? É um esforço para pagar e que seja bem aplicado, é o que a gente espera. Olha, a Cefim, a Secretaria de Finanças, fica localizada na Praça das Mercês, no bairro da Campina. Outra opção é emitir o boleto pelo site da Secretaria. Os detalhes de como fazer isso você encontra no nosso site, o G1 Pará. A Prefeitura de Belém enviou à Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei que trata da reforma administrativa do governo municipal. Isso aí já vem sendo anunciado mesmo antes, do atual prefeito tomar posse. A Juliana Alvarez acompanhou aqui o anúncio de como deve ser feita, foram passados detalhes dessa reforma administrativa e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Juliana. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. A proposta de reduzir os custos com a máquina pública começa com a redução de cargos comissionados. De Igor Normando, serão 600 cargos a menos na gestão municipal como um todo, o que deve aí reduzir em 30 milhões de reais por ano os gastos da máquina pública. As unidades orçamentárias do município também terão redução. Passarão de 36 para 32. Algumas secretarias serão extintas e outras incorporadas a órgãos já existentes. Esse é o caso da CEMOB, que passa a fazer parte da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito. A CETUR será incorporada à FUNBEL. A CEURB deixa de existir e passa a funcionar a Secretaria de Obras Públicas. Esses são só alguns dos exemplos que vão passar por alteração durante essa reforma administrativa. O projeto também prevê mudanças na Escola Bosque. De acordo com o prefeito de Belém, ela deixa de existir enquanto fundação e passa a ser gerida pela SEMEC. Ele garantiu que isso não vai interferir no funcionamento da escola. A redução deve ser de 5 milhões de reais com essa parte administrativa da escola, que vai ser revertida aí, então, para a própria instituição. Essa proposta de reforma administrativa, como o João falou, já foi enviada à Câmara Municipal e agora aguarda por aprovação. João. Muito
Muito obrigado, Juliana. Pontos polêmicos aí, como, por exemplo, essa questão da Escola Bosque, né? A gente vai acompanhar. E vejo depois do intervalo, a comitiva da ONU continua em visita a Belém. Está conhecendo melhor as obras da COP30 e os detalhes da estreia do Águia de Marabá na Copa Verde. São 7h30. Aqui temos imagens ao vivo do Boulevard Castilhos França, acesso aí à área do Ver o Peso. Tranquilidade. Volto já. Um protesto fechou no início da noite de hoje a Avenida João Paulo II. Ela é uma das mais estratégicas da região metropolitana de Belém. A gente vai ao vivo agora falar com o repórter Wilk Dias, que está no local. O protesto já encerrou. Como é que está a situação por aí, Wilk? Boa noite. Olá, João. Boa noite para você e a todos. O protesto terminou há cerca de meia hora, mais ou menos. Você vê que a João Paulo II já foi até liberada, viu? E ali tem alguns restos de materiais que foram queimados pelos moradores. Esse protesto começou por volta das 3 horas da tarde, João, e o motivo seria o fechamento de um acesso para o conjunto Itororó. E aí os moradores da passagem Fé em Deus e Nova União ficaram sem entender essa decisão, que, segundo eles, foi tomada pela síndica, e então decidiram protestar e fecharam a João Paulo II. Nesse momento você está vendo que o trânsito está fluindo até com uma certa tranquilidade por aqui, mas para nossa equipe chegar nesse ponto, a gente teve uma certa dificuldade, inclusive por outras vias de acesso também, João. Mas nesse momento, repito, o trânsito fluindo aqui na João Paulo II, e agora a gente vai aguardar também para ver os desdobramentos desse caso. Volto contigo, João. Obrigado, Wilk. A gente vai seguir aqui acompanhando. As obras da COP vão trazer várias mudanças na capital. Só em infraestrutura urbana, os investimentos somam mais de 4 bilhões de reais. A aplicação desse recurso está sendo monitorada por um grupo de professores da UFPA. Já a preparação da cidade está sendo acompanhada de perto por uma comissão da ONU. A delegação da Organização das Nações Unidas fez hoje uma nova visita ao Parque da Cidade. É nesta área de mais de 500 mil metros quadrados que os líderes mundiais vão se reunir para negociar acordos sobre o clima durante a COP em novembro deste ano. A comitiva conheceu o futuro centro gastronômico, um ginásio poliesportivo e um projeto ambiental que inclui o plantio de 2.500 árvores. Uma delas foi plantada por um dos integrantes da ONU. Para o diretor de assuntos de conferência da ONU, uma das coisas mais incríveis que a COP proporciona é conhecer um lugar novo a cada edição do evento. Ele destaca que quem visitar Belém pela primeira vez precisa pensar sobre essas diferenças e também sobre tudo o que uma cultura e um ambiente diferentes pode oferecer. O governo do Pará informou que 73% das obras no Parque da Cidade estão concluídas. O projeto, orçado em mais de 900 milhões de reais, é parte dos preparativos para a conferência. Carmen Gonzalez, assistente para esses espaços para trocar ideias na Amazônia, torna este lugar muito especial e que a comitiva está surpresa com o avanço das obras no parque. Além disso, uma pesquisa da UFPA acompanha a aplicação de mais de 4 bilhões de reais em obras urbanas. Os pesquisadores destacam que o grande desafio é transformar essa oportunidade em um legado duradouro para Belém. A gente precisa também analisar como a gente aproveita esse momento dos investimentos que estão sendo feitos para a realização da COP para uma cidade como Belém, que tem uma demanda gigantesca em termos de infraestrutura, seja de saneamento ou mesmo de mobilidade, de transporte público, e a gente usar de uma forma inteligente essa oportunidade e esses recursos. Uma mudança no cronograma de obras foi a definição do local onde 2 transatlânticos com capacidade para 5.000 leitos devem ancorar durante a COP. Eles ficariam aqui, nessa área central de Belém. Agora, esses navios devem atracar no porto de Outeiro, dispensando serviços de dragagem. Obviamente vai precisar de obras para ampliação e reforma do pier, de fazer um receptivo, mas também vai estar dentro de um cronograma que a gente já estabeleceu, já tem um projeto base para poder já abrir licitação nos próximos dias. E abre o espaço aqui
no porto principal para navios de menor porte, de 300, 400, 500 cabines de alto luxo também, que dá para suprir a demanda para público mais exigente, de 4, 5 estrelas. A Justiça Federal determinou hoje que os indígenas que ocupam há mais de uma semana a Secretaria de Educação do Pará em Belém desocupem parte do prédio. Os manifestantes têm um prazo de até 12 horas a partir da notificação. Há mais de uma semana, alojados em parte do prédio e também em um pátio externo, os manifestantes ainda não tinham sido notificados da decisão. Nós continuamos ocupando o prédio da mesma forma como nós chegamos aqui no dia 14. Nós continuamos, né? Não recebemos até o momento nem nada e também não iremos receber. O pedido de tutela antecipada feita pelo governo do estado foi aceito nesta quarta-feira pela Justiça Federal. A liminar determina que os manifestantes desocupem áreas administrativas e operacionais da secretaria em até 12 horas, sob pena de multa de R$ 2.000 a cada hora de descumprimento. A medida foi tomada considerando o impacto da ocupação para o funcionamento da SEDUC, ficando autorizado, no entanto, que os manifestantes permaneçam nas áreas externas e nos espaços menos impactantes, como auditório e refeitório. Em resposta direta às mobilizações indígenas realizadas no estado, o governo do Pará assinou e publicou ainda na terça-feira, em uma edição extra do Diário Oficial, o Decreto 4.430, que estabelece a criação de um grupo de trabalho para a elaboração do projeto de lei da Política Estadual de Educação Escolar Indígena. O grupo de trabalho, que será presidido pela Procuradoria-Geral do Estado, incluirá representantes de várias secretarias e lideranças indígenas. Construído coletivamente, reconhecendo a relevância da pauta da educação escolar indígena no estado do Pará e na Amazônia. Esse é o objeto do grupo de trabalho que foi criado na noite de ontem, que tem um prazo estimado de 15 dias para concluir seus trabalhos. O decreto tem o objetivo de regulamentar a política já garantida pela Constituição Federal, apesar de poucos estados brasileiros terem uma legislação específica para a educação escolar indígena. E o que a gente está fazendo é fazer esse debate amplo com todos os povos indígenas, o máximo que a gente puder, fazer com que eles tragam os seus anseios, trazer as suas especificidades para que a gente possa garantir a melhor educação com qualidade para todos. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal sobre a lei do novo magistério no Pará, alvo principal das críticas e razão aí do protesto. O STF divulgou agora há pouco que o ministro Luiz Edson Fachin, que é o presidente do Supremo, está analisando o pedido de liminar em caráter de urgência. Agora a gente fala de esporte. Começou na tarde de hoje a venda geral de ingressos da final da Supercopa Rei entre Flamengo e Botafogo. A partida será no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão. Aqui na capital, a venda é pela internet, com valores que vão de R$ 180 a R$ 560. No total, 45 mil ingressos serão disponibilizados. Mais detalhes você encontra no site ge.globo.pa, inclusive o link para a compra. Está tudo disponível lá. E daqui a pouco tem estreia em casa do Águia de Marabá na Copa Verde. O Azulão vai enfrentar o Independência do Acre. A gente vai até o Zinho Oliveira, onde está ao vivo a repórter Jennifer Florencio, que fala aí sobre essa expectativa, esse momento aí pré-jogo. Boa noite, Jennifer. Oi, João, boa noite para você e para todos que estão nos acompanhando aqui no JL2. Por aqui o clima ainda é de expectativa e ansiedade. Aqui na arquibancada ainda está meio tímida porque os torcedores ainda estão chegando para ver o time do coração em campo. Mas no campo eles já estão se aquecendo. O Azulão de Marabá e o Independência já estão se aquecendo para jogar daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, aqui no Zinho Oliveira. Mas olha só, o Águia está disputando a Copa Verde pelo 2º ano consecutivo. E ele quer superar a campanha anterior, que terminou justamente na primeira fase. E foi diante de O Branco que tirou ele da competição. A melhor campanha do Azulão foi no ano de 2017, quando ele chegou às quartas de final. Todos os jogos da
da primeira fase da Copa Verde serão disputados hoje. E em caso de empate no tempo normal, o classificado será definido nas cobranças de pênalti. Já entre o confronto aqui do Águia e o Independência, em caso de quem vencer, vai disputar na segunda fase, vai enfrentar o Manaus. Você pode estar acompanhando tudo desse jogo no gepará.com e também amanhã a gente traz todos os destaques de como foi essa partida, quem venceu no Bom Dia Pará. Volto contigo, João, e eu fico aqui na torcida pelo azulão, viu? Imaginei, Jennifer. Boa noite para você, bom trabalho e a gente vê amanhã no Bom Dia Pará o resultado aí, né, da sua cobertura. Boa noite. Tem comentário aqui, sua participação sempre tão importante, fundamental. Falamos sobre a ventania, né, que atingiu Ananindeua na tarde de hoje. Olha só que o Thiago mandou para a gente. Uma ventania derrubou parte do telhado da paróquia São Vicente de Paulo, em Ananindeua, no bairro do Paá. O telhado foi parar no rio longe, né, do outro lado. Olha só, a gente está vendo aí o momento em que a ventania vem e olha só, vai levando aí o telhado, várias telhas são arrancadas, uma imagem realmente impressionante. Pelo que a gente consegue perceber por essa imagem, não havia ninguém no local, então a gente espera aí que realmente ninguém tenha se machucado. O Ivanildo Ferreira, de Muaná. Boa noite para você, Ivanildo. Já virou uma rotina os ônibus aqui em Belém pegando fogo. Está cada vez mais precária a linha desses coletivos. Pois é, né, Ivanildo? A gente tem mostrado muito mesmo aqui que ônibus de linhas urbanas pegaram fogo, mas o de hoje à tarde era um ônibus fretado que estava estacionado ali no bairro do Guamá e está sendo investigado como o fogo começou. Edilson Flecha, boa noite. Que triste a situação do Hospital Anita Gerosa, que há muitos anos atendia vários municípios. Também triste a demissão de vários pais e mães de família. E, Edilson, a gente fica se perguntando, né, como é que fica a situação aí do atendimento de muitas mulheres em trabalho de parto que vão ter que se deslocar para maternidades mais distantes, inclusive daqui do centro da capital. Muito triste ver essa situação. O JL2 de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã. Até lá.